2015, vencia o prazo do ajuste das contas públicas. E São Paulo não tinha feito a lição de casa. Então, nós conseguimos um pequeno feito, que foi convencer o Congresso Nacional a não apenas trocar o indexador da dívida para frente, mas recalcular a dívida com esse novo indexador da data da assinatura até a data da renegociação. Isso fez com que a nossa dívida em termos absolutos caísse de cerca de 70 bilhões para 30, o que é uma dívida absolutamente administrável até 2030, que é o prazo de pagamento. Então nós equacionamos as finanças da cidade, isso no pior momento econômico que o Brasil já viveu. O que nos permitiu, mesmo com a recessão, bater recorde de investimento na cidade em todas as áreas. Nós batemos recorde de investimento em transporte, educação, saúde, habitação e por aí vai. 80, 85% desses 17 bilhões foram investidos na periferia. Né? Basicamente em quê? Moradia, né? Corredores de ônibus, creches e CELs, escolas de uma maneira geral, hospitais gerais e hospitais dia, né? UPAs e UBSs. Acho que o conjunto, basicamente isso. São obras simultâneas, algumas já entregues. Estamos falando de 3 hospitais gerais, né? Estamos falando de 38 hospitais dia, 25 já em funcionamento, 15 UPAs, 16 UBSs, 15 CELs, tudo acontecendo simultaneamente. Então é muita obra. São 41 obras viárias, todas na periferia, praticamente. Sabe, Zona Leste, Nordestina, Abel Tavares, Riacho dos Machados, Inácio Monteiro, Zona Norte, Cantinho de Sampaio, Inajar de Souza, Estrada de Taipas, Zona Sul, aí é um caminhão de obra, Belmira Marim, Estrada do Alvarenga, Imiboi-Mirim, Laguna Itapaiuna, Binário Santo Amaro, Berrini, é muita coisa junto. Ninguém que pega ônibus nega os avanços. Todo mundo que pega ônibus sabe o que ganhou de tempo. Não tem um trabalhador que pega ônibus que não ganhou alguma coisa em São Paulo nos últimos 4 anos. Alguns ganharam muito, mas todo mundo ganhou alguma coisa no trânsito de São Paulo. E mesmo o carro, né? Nós saímos da 7ª colocação de pior trânsito do mundo para a 58ª em 2 anos, com as medidas que nós tomamos para melhorar a mobilidade na cidade. Reforma semafórica, plano de redução de alagamento intransitável, 41 obras viárias, tudo isso foi feito num prazo recorde e com benefícios imediatos para a cidade. O programa de mobilidade da cidade está sendo respeitado no mundo inteiro e você encontra muita resistência aqui para discutir esses assuntos, né? O mais eloquente deles é essa questão da redução de velocidade, que é uma diretriz da Organização Mundial da Saúde, com resultados incríveis, né? 9.000 feridos a menos. Quando você reduz a velocidade máxima, aumenta a velocidade média. Isso também já está registrado por uma ampla literatura e comprovado empiricamente, né? Que você, ao diminuir os espaços entre os carros, o fluxo melhora. Por isso e pela redução de acidentes. Hoje você não vê mais os corpos dos motoboys estendidos no asfalto, como se via 3 anos atrás. Isso mudou. A impressão que dá é que, para uma parte da população, eles não são gente, né? Porque como é que pode isso? Às vezes são pessoas que sustentam uma família. Quando não vão para o cemitério, vão para uma cadeira de rodas. E como é que faz? Os custos sociais, os custos emocionais dessas perdas. Quem é que repara isso? E o trânsito melhorou, segundo todos os indicadores, e não melhorou no Brasil por causa da crise, porque não melhorou em nenhum lugar o trânsito, melhorou em São Paulo, em função de políticas públicas
recomendadas internacionalmente. Olha, o LED transforma a noite em dia. Quem conhece sabe. E nós começamos a fazer pela periferia, até 2019 vamos fazer na cidade inteira. Nós começamos pela periferia, que é onde o povo acorda mais cedo e, portanto, depende mais da iluminação pública. Então hoje você tem Jardim Ângela, Heliópolis, Sapopemba, Guaianazes, Cidade Tiradentes, Jardim Helena, Brasilândia. Você já tem esses bairros 100% em LED. E vamos trazer agora das franjas para o centro expandido, né? Justamente no movimento de onde o povo acorda mais cedo para onde o povo acorda mais tarde, né? Que é da periferia para o centro. E isso vai mudar completamente a qualidade de vida na cidade, sobretudo segurança. As pessoas vão poder usufruir da cidade à noite, coisa que hoje não podem. Em muitos bairros as pessoas não saem de casa à noite. Onde tem LED, sai. Olha, a criação da controladoria teve grande resistência da oposição. Por incrível que pareça, a oposição que fala tanto em ética lutou para que nós não criássemos a controladoria. Nós criamos a controladoria e isso significou um ganho extraordinário na gestão pública, né? Para que você tenha uma ideia do que nós estamos falando, já entrou no caixa da prefeitura 278 milhões de recursos desviados de administrações anteriores. E nós temos ainda 330 milhões de reais de bens bloqueados de servidores que já foram, inclusive, demitidos e que vão passar para a alçada do município. Então, são 608 milhões de reais. É muito dinheiro. 608 milhões de reais dá para construir 4 hospitais, para você ter uma ideia do dinheiro que nós estamos falando. 100% dos nossos compromissos firmados com a Transparência Internacional estão sendo cumpridos. O último deles é impressionante, nós botamos todo o cadastro imobiliário da cidade em meio digital, acessível. Então isso significa que os contratos todos estão em meio digital acessível, os salários estão em meio digital acessível. Não existe informação na prefeitura hoje que não esteja em meio digital acessível, né? Inclusive microdados, para que as pessoas possam manusear, manipular esses dados e até para produzir políticas públicas. Olha, não tem minoria política que não tenha sido contemplada com alguma ação forte da prefeitura. Mulheres, criação da secretaria, Guardiã Maria da Penha, paridade de gênero nos conselhos, enfim, uma política bastante efetiva, né? 6 secretárias mulheres, fora as secretárias adjuntas, chefes de gabinete, subprefeitas, temos 6 secretárias no primeiro escalão, temos 4 negros no primeiro escalão, a criação da igualdade racial, a criação das cotas, a produção de material didático de história da África para as nossas crianças, né? O combate a preconceito contra religiões de matriz africana, tudo isso nós estamos trabalhando, né? O apoio à cultura periférica, aos vários gêneros musicais, a descriminalização de uma parte da juventude que, em função do gosto, acabava sendo criminalizada, o idoso que ganhou as primeiras creches, as primeiras 6 creches já inauguradas para idosos, né, os centros-dia, a questão do centro de referência do imigrante, população LGBT que ganhou os centros de referência LGBT de combate à violência e ao preconceito, o Transcidadania, que é um programa que repercutiu internacionalmente, o Braços Abertos, que é uma política de redução de danos para a população em situação de rua usuária de crack. Enfim, nós procuramos atuar em todas as frentes, mas com políticas efetivas, né? Com histórias para contar. Nós abrimos o Tietê para a população, abrimos o Parque de Esportes Radicais, desapropriamos
a chácara do Jockey, estamos entrando com a desapropriação agora da chácara da Fonte, compramos o Parque de Esportes Náuticos lá no fundão do Boimirim, que também já está selado o acordo, vamos abrir em setembro o parque para a população. Tudo isso é política pública, né? De abertura de espaços públicos. O artista de rua ganhou visibilidade, a comida de rua ganhou visibilidade, os parklets ganharam visibilidade, as ruas abertas ganharam visibilidade. Então, a política de ocupação de espaço público e cidadania. Essa visão privatista da cidade, ela até bom que surja para que as pessoas comparem a visão de cidade que se tem. Tem gente que está propondo privatizar ciclovia, privatizar corredor de ônibus, privatizar parque, vender Interlagos, vender Pacaembu, ou seja, uma política antagônica que está sendo feita, que é de ampliar os espaços comunitários na cidade. Nunca ficou tão claro a necessidade de democratização dos meios de comunicação. Efetivamente, hoje a agenda política do país está na mão de 5 pessoas. 5 pessoas dizem de manhã o que vai ser discutido durante o dia. O que não está na cabeça dessas pessoas não está no mundo. Então isso é anulação da política, anulação da cidadania. Não é o cidadão que pauta a política, mas são meia dúzia de famílias. Isso tem sido objeto até de consideração por parte de um dos maiores jornalistas do mundo hoje, o Glenn Greenwald, né? Que tem feito um trabalho de cobertura da imprensa, com um olhar de fora, que é um olhar mais imparcial, né? Sobre o que se passa no Brasil no que diz respeito aos meios de comunicação. Em 2012 eles procuravam fazer esse tipo de bastidor, né? Diziam que nunca na história do PT o candidato não foi para o segundo turno, que o Serra era imbatível na cidade de São Paulo, que ele tinha ganhado a eleição da Dilma em 2010, o Alckmin tinha ganhado a eleição do Lula na cidade de São Paulo em 2006, e que, portanto, eles eram uma força insuperável. Faz parte da contra-informação esse tipo, e eles jogam muito hoje com boataria, né? Você vê as redes sociais, eles usam muito as redes sociais com boataria, né? Mas a gente nunca ligou para boataria, não é agora que vamos começar.